Oi pessoal, vamos começar então nossas videoaulas a respeito do processador de texto LaTeX. O processador de texto LaTeX é um processador profissional com o intuito de gerar documentos com uma excelente qualidade visual e tipográfica. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre a introdução ao LaTeX, os seus conceitos iniciais. Então a gente vai basicamente argumentar e debater como o sistema LaTeX funciona a partir dos seus arquivos, e a partir dessa primeira explanação a gente vai fazer um primeiro exemplo extremamente trivial para que vocês já possam, a partir do final desta aula, estar começando a compor seus documentos com a utilização do LaTeX. Bom, tá aqui também meu site www.taf.com.br, onde eu vou estar sempre colocando as novas informações a respeito dos cursos e aulas que a gente vai colocando aqui no canal, e vale a pena dar sempre uma visitada lá no meu site para ver essas informações. Bom, vamos lá. O que é o sistema LaTeX? O sistema LaTeX, como a gente falou, é um sistema de tipografia, que ele é formado por um conjunto de arquivos, que esses arquivos vêm então para desenvolver um ambiente profissional para processar textos em geral. Esses textos, na realidade, como a gente já falou, é de cunho geral, pode ser textos desde matemáticos, científicos, a partituras de músicas, desenho, moléculas de química, desenhos técnicos, plantas arquitetônicas, tudo pode ser feito nessa parte do TEC. Umas vantagens desse nosso sistema, que como a gente já comentou, ele é extremamente profissional, tem um excelente resultado final tipográfico, ele é grátis, você não gasta absolutamente nada para ter esse sistema, e ele tem para todo o sistema operacional, Linux, o Unix, o Windows, BSD, iOS, e como a gente vai comentar mais na frente, o arquivo que ele gera, um arquivo de saída, ele é um arquivo independente do dispositivo, que lhe dá já de cara uma portabilidade muito grande a respeito do seu documento. Bom, então, como a gente já falou, o LaTeX ele é um conjunto de arquivos, e dentro desse conjunto de arquivos a gente pode classificar ou tirar grupos de arquivos. O primeiro grupo são os documentos de entrada, onde você tem inicialmente o seu texto propriamente dito, que é o ponto .tex, e nesse texto também tem outras terminações. Você pode ter o ponto .dtx e o ponto .ltx. Você tem a bibliografia, .bbl, você tem o índice ou glossário, que é o .ind e o .gnd, e você tem também arquivos gráficos, como no formato de PS ou PostScript, EPS, encapsulado PostScript, TIFF, PNG, JPEG, GIF, PDF. Todos esses arquivos o nosso TEC ele tem condições, dados os seus pacotes, de estar interpretando. Bom, temos também os arquivos que vêm as definições de estrutura e layout, que é exatamente onde vem a formatação do seu arquivo. A ideia do LaTeX é que você escreve o seu texto sem se preocupar inicialmente com a sua formatação, e o próprio sistema LaTeX ele compila o seu texto dado um conjunto de parâmetros ou um conjunto de modelos de layout e estrutura, e gera então o texto final no padrão desejado. Esses modelos ou classes são arquivos também que estão na terminação CLS. Você também tem as opções da sua formatação, que é no arquivo CLO, e você tem os pacotes específicos, que aí tem inúmeros pacotes para cada um com suas devidas utilidades, como por exemplo, eu quero um pacote para inserir uma tabela, eu quero um pacote para inserir uma figura, eu quero um pacote para mudar a cor, a fonte do meu texto. Então cada um tem suas utilidades, que são arquivos .sty. Bom, existem 5 padrões básicos no TEC que já vem com ele, que são o article, para gerar artigos científicos, o report, relatórios, o book, para gerar um livro, slides, apresentações, e o letter, para gerar um texto curto. Na realidade, embora que exista essas 5 classes padrões já pré-definidas no TEC, um arquivo de classe ele pode ser personalizado por seu conteúdo por outros arquivos sem problema nenhum, sem que haja nenhum problema, e você pode então estar criando novas formatações, novos modelos de arquivos, como por exemplo o que acontece na grande maioria das revistas científicas, revistas tipo da I3E,
Transaction, ou revista da Nature, revista da PRL, né, Physical Review Letter, revista da Elsevier. Então todas essas editoras da Springer, elas têm então sua classe TeX lá no seu site, que você pode ir lá baixar, colocar dentro do seu texto e já mandar o TeX formatar o seu texto no padrão específico de uma revista científica, por exemplo. Bom, os arquivos LaTeX também irão carregar os arquivos de definição de linguagem. Então você tem na linguagem, você tem o sistema Babel, que é o .ldf, aí vai definir qual é a linguagem que você está trabalhando. Então, por exemplo, quando eu colocar um /section, que é o comando para definir uma seção, o texto, na hora de formatar, ele pode escrever seção, se tiver no língua portuguesa, ou pode escrever section, se tiver, por exemplo, na língua inglesa. E os arquivos também com definição de codificação, como infinização, acentuação dos textos, estão lá no input TeX e no font TeX, que é o .def. Bom, a definição dos glifos a serem formatados, ela é encontrada no Text Font Metric File, que é o .tfm do TeX. Toda vez que você, por exemplo, incorpora um novo padrão, um novo pacote nesse TeX, esse arquivo tem que ser compilado, né? Tem que ser avisado desse novo processo. Esse arquivo ele não inclui a forma dos glifos, ele inclui apenas dimensões, por exemplo, e as informações a respeito da fonte estão no Font Definition File, que é outro arquivo, que é um .fd. Bom, temos então os arquivos também de saída do LaTeX. Então, como a gente já falou inicialmente, o sistema LaTeX ele gera um arquivo independente do dispositivo, o que a gente chama de Device Independent File, que é o .dvi, que é a saída padrão do seu compilador TeX. E nessa saída padrão, o compilador TeX ele tem uma precisão de posicionamento da ordem ou até maior do que 0.01 micro. Isso daqui dá um controle quase que total sobre o posicionamento de tudo que você quer colocar no seu texto, né? Imperceptível a olho nu a variação desse erro de posicionamento. Variações do arquivo do sistema TeX, você tem também o PDF TeX e o VTeX, e esses dois aqui em particular podem gerar a saída PDF diretamente. Um arquivo DVI, ele especifica apenas os nomes e as localizações das fontes dos glifos, ele não tem nenhum tipo de renderização, nem processamento. Então, já os arquivos PDF já possuem outras informações de renderização que pode estar inclusa. Bom, toda vez que você também usa textos no TeX, você pode ter referências cruzadas. Então, a sua referência cruzada, por exemplo, você quer gerar um índice, você quer gerar uma lista de figuras, uma lista de tabelas, você quer gerar até referências bibliográficas. Tudo isso são referências cruzadas. Então, os arquivos que contêm essa informação necessária para transmitir de uma execução TeX para outra são os arquivos de cross-reference, estão no ponto auxiliar, nos arquivos auxiliar. O índice, que é o Table of Command, né, está no ponto TOC. Lista de figura está no List of Figures.lof, e o lista de tabelas está no List of Tables.lot. O TeX ele funciona da seguinte maneira: quando você dá o comando para compilar, ele vai lá no seu texto, verifica, dados os comandos e dadas as entradas que você tem no seu arquivo texto, ele verifica, por exemplo, que pode ser indexado, ele verifica onde estão as tabelas, onde estão as figuras e gera os seus arquivos contendo essas informações, o .auth, o TOC, o LOF, o LOT. Numa segunda compilação é que ele gera o índice, a lista de figuras, a lista de tabela, que primeiro ele gera o arquivo e depois ele gera o texto em final. Por isso que de uma execução LaTeX para outra. Então você precisa compilar duas vezes para que ele gere essas informações no seu arquivo final. Bom, o TeX também gera o arquivo de transcrição. O sistema TeX ele gera esse arquivo de transcrição de todas as suas atividades, que é o .log. Esse .log ele vai ter todas as informações de processamento, como por exemplo o nome dos arquivos que foram lidos, o número de página processada, mensagem de warnings ou de erros,
várias informações que são muito úteis quando você está fazendo um debug que deu algum problema no seu processamento de texto. Bom, também, como a gente já falou, a indexação, né? Então ele também tem um conjunto de arquivos que faz a indexação ou que constitui o processamento de indexação. Então há um arquivo com a extensão .idx, que contém todos os itens individuais que a gente pode indexar. Esses itens nesse arquivo não estão ordenados, então, dado esse arquivo, eles precisam ser ordenados, confrontados e unificados. E aí, para isso, a gente tem que usar uma aplicaçãozinha que também já vem com LaTeX, que é o Make Index, por exemplo, ou o Xind, né? Todos os dois podem ser utilizados. A informação bibliográfica, né? Na realidade, as informações sobre as citações bibliográficas elas estão em algum documento de saída, por exemplo, no auxiliar. O processamento ele gera informações bibliográficas no documento compilado e ele é feito novamente também em 2 passos, né? Toda vez que você usa uma aplicação que gera arquivos, esse arquivo vai ser utilizado para gerar alguma coisa no seu documento final. O LaTeX vai trabalhar sempre em 2 passos. Então é extraída toda a informação a partir de uma base de dados, e essa base de dados é onde está a informação bibliográfica, que vai ser ordenado sobre algum critério, né, dado sua classe, lá, dado seu modelo. E a versão ordenada é então posta no arquivo .bbl, que vai ser utilizada para gerar as listas de referências bibliográficas do seu processamento. Existe um sisteminha, uma aplicação que é chamada BibTeX. Então, se essa BibTeX for utilizada, que ela é bastante popular, então a base de dados bibliográfica, que é um arquivo TXT que você um arquivo ESC, perdão, que você pode criar, ele vai ter um padrão próprio, um padrão BibTeX, que é um .bib, e uma vez que você tem esse arquivo, já com suas informações, o BibTeX ele vai ler esse arquivo e vai gerar o .bbl para você. A formatação de como é que vai ser o estilo dessas suas citações vai estar no arquivo de estilo bibliográfico, que é o .bst. E também vai existir um arquivo de transcrição que é o .blg, né, que é o BibTeX Log File. Bom, então de forma geral, pessoal, é isso. O funcionamento teórico do TeX, digamos assim, é esse. Você vem com o seu documento de entrada, seu .tex, você joga no seu processamento no seu processador de texto. Esse processador de texto ele vai ter um formato TeX, que é exatamente um FNT, que vai gerar, por exemplo, o código kernel do texto, padrões de hifenização das linguagens, todos aquilo que você pré-definiu, a estrutura, a métrica das fontes, definição de conteúdo, vai pegar tudo isso, vai gerar os arquivos auxiliares, que tem a lista dos índices, a lista de tabelas, referência, vai gerar suas aplicações, que vai gerar indexação, referenciação, vai jogar tudo isso daqui num arquivo de saída e vai jogar também um arquivo de transcrição.log. O seu arquivo de saída de cara, você pode ter um .dvi ou um .pdf. .dvi se você usar o comando LaTeX, ou se você usar o PDF-TeX ou VTeX, você vai ter um PDF já de saída. Dessa forma você pode transformar facilmente isso para um PostScript. PostScript também pode ir para um PDF, você pode jogar isso na tela, na impressora, ou mesmo ficar online com o seu processamento. Bom, então dada essa estrutura, pessoal, vamos começar agora um pequeno exemplo. A gente começa com esse exemplo afirmando que existem várias interfaces gráficas, né, várias GUI que você poderia estar utilizando junto com o seu LaTeX. Mas a gente quer refrisar aqui que essas interfaces gráficas não são a priori necessárias. Qualquer editor de texto, por mais simples que seja, pode ser utilizado. Também é considerado que o seu sistema LaTeX já foi instalado na sua máquina, né? Então, se você tem um sistema Linux, como eu estou usando a versão do TeXLive. Se você vai para um sistema Windows, por exemplo, você pode estar usando aí o MikTeX. Então, é importante que isso esteja já instalado no seu sistema. Bom, eu vou usar aqui um editor de texto muito simples, o editor de texto Python. E se você já viu, já tenho ali um arquivo teste.tex, está aqui o arquivo, ele já tá feito aqui, eu já fiz para adiantar a nossa vida, e eu vou abrir esse arquivo aqui utilizando o Python.
python teste.txt. Então tá aqui, né? Esse nosso documento, nesse nosso primeiro comando aqui, toda vez que a gente vê uma barra, significa que a gente tem um comando. Aqui ele vai definir qual é o tipo de classe que a gente está utilizando, né? Então o percent significa comentário. Então aqui basicamente é a classe do nosso sistema que a gente vai utilizar. Em particular a gente está usando a classe padrão article, vai gerar um artigo, que está entre chaves, e entre colchetes a gente tem as opções que a gente pode ter sobre nossa classe, onde eu estou colocando a opção para ter 2 colunas e usando um papel do tamanho A4. Existe aí uma grande quantidade de opções que você pode estar vendo isso na própria documentação do LaTeX sobre a classe article. Após a definição da classe que a gente está utilizando, que esse aqui é o comando que começa a identificar o nosso arquivo tex, nós vemos os pacotes que nós queremos utilizar nesse nosso texto. Então tem o comando usePacket. Esse usePacket vai definir exatamente os pacotes que nós queremos trabalhar. Então eu estou aqui definindo a minha linguagem, meu Babel. Estou querendo português Brasil, e como eu estou no Linux, eu também estou definindo o meu padrão UFT8 no input tank. Após a definição de pacotes, que aqui eu posso ter quantos pacotes eu queira trabalhar, eu venho com o comando begin document. Esse comando begin, começo, documento, ele vai ser inicializado então o meu documento e vai ser terminado o meu documento aqui no final de tudo com o end document. Então todo begin tem um end associado a ele. Bom, como isso daqui é um artigo, então eu tenho o comando title, que é o título do meu artigo, meu primeiro artigo, o autor, eu, e a data que eu estou trabalhando. Após eu fazer isso, eu tenho uma aplicaçãozinha também, que é a aplicaçãozinha makeTitle, que ele é utilizado junto com a classe article para gerar exatamente o preâmbulo, que é o título do artigo, o nome do autor e a data que está sendo feito. Em particular, eu também estou criando aqui o Begin Abstract. Esse Abstract ele é comum em artigos científicos, né? Ou seja, é o resumo do seu artigo. Observe que eu estou colocando isso aqui em inglês, Abstract, mas como eu estou definindo a minha linguagem português Brasil, ele vai traduzir isso aqui e vai escrever resumo no meu documento de saída. A parte disso daí, então eu tenho os comandos de section, e aí eu venho /section, entre chaves, o nome da seção, no caso, introdução, e aí eu posso escrever o texto que eu quiser, aí eu venho o meu blá blá blá. Eu posso ter um subsection, e aí eu posso ter também um subsection, né? Eu podia estar escrevendo aqui um subsection, qualquer coisa, qualquer título. E após essa terceira indentação, o próximo é o parágrafo, né? Eu só tenho section, subsection e subsection. A partir disso é o parágrafo. E aqui eu tenho definido, por exemplo, outra seção resultados, outra seção conclusão e o final do meu documento. Certo? Então tem um texto aqui, TXT, onde eu comecei passando as informações de classe, pacotes, começo do documento, título, autor, data, faço preâmbulo, aplicação, gere o abstract e o meu texto. Bom, então eu vou sair do meu editor de texto, vou salvar as modificações e vou sair. Observe que aqui eu só tenho o meu arquivo .text. Então eu faço LaTeX e o arquivo text que eu quero compilar, .text, e ele vai então compilar esse meu texto. E aqui ele fala, né, qual é a versão do PDF Text que eu quiser usar, qual é a versão do Text Live que a gente está usando, o que é que ele está fazendo. Ele carregou o LaTeX 2E, segunda edition, o Babel, que é a infinização, os padrões de infinização. Aí ele vem exatamente com a parte que a gente veio definido, do Babel português e outros arquivos que ele carregou. Não existe nenhum arquivo auxiliar, que eu não estou informando no caso.
E aqui as saídas. Todas essas informações também estão no ponto .log. Então, se eu der verificar agora os arquivos, ele criou o teste.dvi, que é o Device Independent. Ele criou também o teste.log e o teste.auxiliar. No teste.auxiliar, se eu botar aqui teste.aus, tem as informações, como a gente falou para vocês, informação dos meus artigos auxiliares, como estou na linguagem português brasileira, eu tenho as seções materiais, resultados, que é a seção, tá vendo? A seção 1, que é a introdução, a subseção 1.1, a subseção 1.1.1, seção 2 materiais, então ele vem toda a indexação do processo. Se eu colocar também a verificar o que é que tem em teste.log, tem toda a informação do que ele foi compilado, né? Então toda a informação de compilação do meu processo está aqui no teste.log, definição de caracteres, processamento que foi feito, quais foram as fontes, tudo que foi feito, né? E por fim, se a gente vier aqui agora no meu arquivo, ele criou aqui o meu arquivo de saída, que é o teste.dvi, formatado nesses padrões. O título, o nome do autor, a data, tá vendo? Ele já traduziu aqui para resumo, introdução, aí o subseção, a subseção da subseção, seção 2, seção 3, seção 4. Ok, pessoal? Bom, então nas próximas aulas a gente pretende aumentar a especificidade dos comentários e dos exemplos, mas com isso você já tem condições de estar gerando seu primeiro documento em TeX. Eu agradeço a atenção e espero vê-los aqui nas próximas aulas. Obrigado, pessoal, até a próxima.